Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp, construtor da teoria econômica quântica. Essa teoria aí que você está vendo, né, o gráfico da teoria econômica quântica, que é o gráfico da força gravitacional, da força elétrica, 1 sobre x ao quadrado, que provou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que é esse gráfico aí, e que toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, que significa uma baixa desinflação e uma baixa taxa de juro. Mas a teoria econômica quântica é tão poderosa que ela está provando a origem do universo e seus efeitos de expansão, contração, flutuação quântica, vácuo quântico, efeito Casimir, a matéria, a antimatéria. Ela prova isso com muita fidelidade. E é o que eu vou fazer aqui novamente, trazer um detalhe aqui para vocês, como que ela prova que é a antimatéria que dá origem à matéria, usando o conceito de economia. Eu vou passar aqui para frente. Então vamos lá, pessoal. Então vamos aqui direto, é porque meu celular aqui ele não tem essa potência toda, por isso que às vezes eu faço um vídeo curto. Então vamos lá. O que eu vou trazer para vocês aqui são dois elementos novos. Então tem uma série de vídeos que eu postei aqui no YouTube falando sobre a origem do universo, onde a teoria econômica quântica está provando corretamente a origem do universo. E esse gráfico aqui é o gráfico da força gravitacional. Por quê? A teoria econômica quântica, antes de tudo, ela é uma teoria semiclássica, porque ela é esse gráfico da força gravitacional e da força elétrica, mas também ela é quântica porque ela está provando vários efeitos quânticos. Por exemplo, a intensidade de um laser desse daqui, ó, a intensidade do laser, ele cai também com essa função sobre x ao quadrado. E no laser existe efeitos quânticos de flutuação quântica, só para você ver. Então a gente tem que saber ler esse gráfico. Então esse gráfico é o gráfico da força gravitacional. Então o que eu vou falar aqui é a interação gravitacional da matéria, a interação gravitacional da antimatéria, melhor dizendo. Então todas essas informações do universo está registrado nessa equação e nesse gráfico aqui da força gravitacional. Então esse gráfico ele é o próprio laboratório lá de desaceleração de antimatéria do CERN, na Suíça. Os dados recentes eles estão encaixando perfeitamente com isso aqui, com que esse gráfico está revelando. Então tem que saber ler esse gráfico. Então vamos lá. Então o que eu vou falar aqui são por que esse gráfico mostra que é a antimatéria que dá origem ao universo. E também eu vou mostrar aqui para vocês o efeito de aniquilação de partículas pelo próprio efeito Casimir. Então é saber ler essa equação. Então vamos lá. A antimatéria é considerada o gêmeo maligno da matéria, onde cada partícula subatômica possui uma antipartícula correspondente. Aqui que é o segredo. Então a gente tem que ler o segredo estar aqui, ó. O menos 2 é menor do que o 2, matematicamente, não é? É. Então, quem faz o papel do menos 2? Que ele é menor? A antimatéria. Já está ruim aqui. A antimatéria, o menos 2, que é a antimatéria, por isso que existe menos antimatéria do que matéria. As experiências provam isso. Por causa do menos 2. E o 2 é a matéria. Todavia, a origem do universo, quem dá origem ao universo é a antimatéria, que eu vou mostrar aqui para vocês em termos da economia. Por isso que foi preciso revelar a teoria econômica quântica. Ela está mostrando como funciona a economia, mas por trás dessa teoria existe a origem do universo e todos os seus efeitos. Está nesse gráfico. Então, beleza. Então, o que é uma partícula e sua antipartícula correspondente? É justamente isso, você lê esse gráfico, menos 2 e 2. Aí você joga nessa função 1 sobre x ao quadrado, você tem aqui ó, menos 2 e aqui você tem 2. Mas o menos 2 ele é menor do que o 2 matematicamente, não é? É. Mas quando eu projeto eles aqui, ó, faço essa projeção deles, eu tenho o quê? Uma superposição das duas partículas no centro do gráfico. Correto.
Agora, o mais interessante é você saber ler esse gráfico, porque esse gráfico não existe em nenhum livro de física. Então, no centro desse gráfico, aqui, tem o quê? O sinal do corpo em queda livre, ou proporção de Galileu, ou isso aqui. E aonde está esse sinal da proporção de Galileu, ou corpo em queda livre? Aqui nessa função x ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4, só que 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9, só que 9 é 1 mais 3 mais 5, e assim por diante. E essa equação também é a equação da área, porque x ao quadrado é uma área. E, portanto, essa equação é a própria equação da pressão Casimir, que gera a aniquilação de partículas. Então, vamos lá. Então, o universo, na verdade, ele está expandindo de forma desacelerada, de baixo para cima. Isso aqui, ó. Ou seja, do ponto 0 para o ponto 1. Porque nesse primeiro momento, de baixo para cima, você tem uma velocidade muito forte, né? Puf! Que é a origem do universo. Uma expansão exponencial, uma velocidade muito forte. Então o universo ele está expandindo de forma desacelerada. Por isso que lá no CERN tem um desacelerador de antimatéria para estudar a antimatéria. E aí o universo ele é fruto da antimatéria que gera matéria. Agora, em termos econômicos, como que você prova? É a mesma coisa, aqui é o estado zero, o estado inicial, aqui é o estado final. Então, em termos econômicos, o que é uma contração econômica? O que é uma ausência de produção industrial? Porque a indústria, ela produz matéria, ela produz produtos. Então, quando a economia, a produção industrial, ela cessa, é como que a ausência de produção industrial é o quê? Uma antimatéria. Porque a alma da produção industrial é o quê? Produção material, produção dos produtos. Então está aqui a origem, aqui é como que a produção industrial é zero. Então parte de uma antimatéria, que é esse ponto aqui. É a antimatéria para a matéria. Simples assim. Então está explicado em termos econômicos. Então, se você analisar o universo, vamos colocar o planeta Terra, vamos pôr a humanidade há 2000 anos atrás, ele tinha uma realidade material muito menor do que tem hoje, não é? Ou seja, como que no passado, você olhar o passado é como que é antimatéria, e hoje é matéria. Por quê? Porque o mundo nosso aqui no planeta Terra, materialmente falando, ele mudou muito. Isso são os sinais de você entender matéria e antimatéria. Então, aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. Quando que você vê o efeito da antimatéria? Que é a deflação. Que a deflação é recuo. A inflação é a expansão do universo. Então, quando a meteorologia mede 5 anos, a temperatura do universo continua constante. Mas esse ano foi mais quente. O que é? O efeito da antimatéria. E assim acontece esse mesmo efeito na economia. Os caras medem vários meses, a inflação está constante, aumentou um pouquinho a inflação esse mês, mas esse mês houve deflação. É o efeito da antimatéria. Então o que acontece na economia acontece na meteorologia, na atmosfera, no universo. E a gente sente esse efeito. Então quando você está vendo esse calor, é antimatéria. Quando é frio, é como você tem um mundo material. Por isso que eles estão o tempo todo, calor e frio. Né? Por isso que eles são correspondentes. Só que existe menos antimatéria do que matéria. Porque a antimatéria é o menos 2. E o 2 é a matéria, que é o mundo concreto, que você vê. Entendeu? Então é por isso que ele fala das partículas. Justamente aqui, ó, uma partícula que dá origem ao mundo material. É como uma partícula virtual que se torna uma partícula material. Então, continuando aqui. Então, ele fala de energia do vácuo. Aqui que é o segredo, que eles falam que o vácuo quântico, devido às suas flutuações, contém uma quantidade finita de energia conhecida como energia de ponto zero. Então, está aqui, ó. Energia do vácuo ou vácuo quântico. Qual é a equação? 1 sobre L ao quadrado.
Ou seja, a mesma equação da força gravitacional. É a mesma coisa. Entendeu? Então essa equação ela está mostrando esse gráfico. Então esse gráfico ele guarda as informações dessas flutuações quânticas, energia de ponto zero, enfim. Então essa beleza, equações. Então ele fala que na energia de vácuo é um estado dinâmico cheio de partículas virtuais que aparecem e desaparecem. Então é como que esse gráfico é você olhar o universo o tempo todo fazendo esse movimento. Então, na verdade, o universo está o tempo todo fazendo isso aqui. Só que a contração ou deflação econômica, ela é menor do que a inflação. Aí ele fala aqui, ó, essas partículas não são observáveis diretamente, mas suas influências são mensuráveis através dos efeitos Casimir. Peraí, mas eu estou mostrando aqui, ó, de forma concreta, agora estou mostrando. Então, isso aqui, ele é muito mais fidedigno do que o próprio laboratório do desacelerador de partículas lá no CERN. E aqui também, aqui é onda, ó, onda e partícula. Então aqui você vê a própria dualidade da natureza. Aqui é onda, vamos pensar, aqui é onda e aqui é partícula. Mas é o mesmo efeito. É o mesmo sinal, não pode ser diferente. Então por isso que essa teoria aqui é a teoria do campo unificado, que ela inclusive ela guarda as informações da teoria da relatividade. Agora, o que é o efeito Casimir? Né? Que ele fala que a pressão, esse efeito Casimir, ele fala, é como que a pressão entre duas placas. O que é isso aqui, x ao quadrado? É uma área quadrada. Isso aqui é uma área quadrada. Então o 1 faz o papel da força sobre a área. Então você tem o efeito Casimir aqui, e aí você vê, por exemplo, esses modos de oscilação. Então aqui, por exemplo, n igual a 2 é esse caso aqui. Então aí ele fala que essas partículas que aparecem e desaparecem, a aniquilação né, a aniquilação das partículas, também fruto desse efeito Casimir que eles observam no vácuo quântico, que essa função, mas também esse gráfico, que esse gráfico é o gráfico da força gravitacional, está aqui, ó, porque aqui é uma área. E aqui é a força sobre a área. E você tem a pressão, portanto você tem a pressão Casimir aqui dentro. Então, por exemplo, para esse modo n igual a 2, o que você tem? Uma onda, o 2 está andando para lá e o menos 2 está andando para cá. Aqui é um comprimento de onda, ali é outro comprimento de onda. Então, aqui no centro, quando eu projeto as duas ondas, o que eu tenho? Aniquilação. Então, elas aniquilam. Ou seja, uma interferência destrutiva de duas ondas. Uma onda que vamos chamar que vale 2, outra onda que vale menos 2. Mas aí você tem o quê? Uma destruição dela aqui no centro. Aí você tem o quê? Um flash. Um flash. Bom, mas o que é placa de capacitor? A máquina fotográfica, elas são placa de capacitor, né? São áreas, placa de capacitor. É como que você vai pensar o efeito Casimir, alguma coisa nesse sentido. Pronto, entendeu? Então aí no final você tem, e isso vai acontecendo o tempo todo ao longo da expansão do universo. Então o universo está expandindo de forma desacelerada. E o interessante é que, vamos continuar aqui. Flutuações quânticas, novamente, ele está falando aqui do princípio da incerteza de Heisenberg, ΔE, ΔT, igual a uma maior ou igual a uma constante. Então, justamente, aqui é a energia e o x é o tempo. Só que quando você olha aqui, você vê a energia desse tamanho. Entre menos 1 e 1, você vê a energia desse tamanho. Agora, vamos pegar, você pode imaginar da forma que você quiser. Entre menos 2 e 2, você já vê um quadrado. Opa, aí é como você vê ΔE igual ΔT. Agora, entre menos 3 e 3, já mudou. Aí você está aqui, você tem uma energia, um ΔE menor do que o ΔT. E aí, você entende isso da forma que você quiser. Como você entende a interpretação do... E aí, nesse caso, um ΔT maior significa que você
o tempo das partículas são maiores. À medida que o universo está expandindo, o tempo de vida dessas partículas é maior. Por isso que a gente consegue medir essas partículas aí nos laboratórios. Mas no estado inicial da origem do universo, a gente não conseguia medir essas partículas, porque o ΔE aqui é muito maior. Como ele fala, quanto maior a energia que essas partículas assumem, menor é o tempo que elas podem existir. Isso é informação lá do CERN. Então, justamente isso. Então, o gráfico está mostrando, ó, no início, o tempo inicial da origem do universo, esse ΔE era desse tamanho e o ΔT é desse tamanho. Isso aqui, você olha entre -1 e 1. Então, à medida que o universo está expandindo, a tendência é que o tempo de vida dessas partículas são muito maiores. Por quê? Porque aí o ΔE diminui e o ΔT aumenta. E aí você tem um tempo de partículas maiores, porque são essas partículas que fazem o quê? A construção material. Muda a realidade. Enfim, é isso daí. Então o gráfico, a gente tem que saber ler esse gráfico. Então, igual eles falam, se você olhar daqui para cá, é algo que está de cima para baixo. É o efeito lá da desaceleração, lá do desacelerador de antimatéria, que ele fala que a partícula cai de cima para baixo. Então, se você olha daqui para cá, realmente você faz uma leitura desse tipo. Só que, na verdade, é isso aqui, ó, de baixo para cima. Um movimento desacelerado. Se você quer voltar à origem do universo, você faz um processo de aceleração. Está explicado. Aí ele fala, o mais interessante é a equação de Paul Dirac, porque esse gráfico ele explica a equação de Dirac, ele resolve esse impasse que existia na equação de Dirac, que ele fala assim, ele fala a equação que rendeu a Paul Dirac o prêmio Nobel. Assim como a equação x² igual a 4 pode ter duas soluções possíveis, 2 e menos 2, a equação de Dirac poderia ter duas soluções, uma para o elétron com energia positiva e outra para um elétron com energia negativa. Mas a física clássica ditava que a energia de uma partícula deve ser sempre um número positivo. Isso que é interessante, porque quando você tem o próton, as linhas de campo elétrico do próton, a equação do campo elétrico também é uma equação desse tipo. Então, por isso que a gente entende de um campo unificado. Entendeu? Então, está explicando aqui também a equação de Dirac, que esse x², que eles comparam a equação de Dirac, olha o x² aqui. Entendeu? Mas, enfim, essa descoberta abriu a possibilidade de galáxias e universos inteiros feitos de antimatéria. Então, justamente é a antimatéria que deu origem à matéria. É a consciência, essa razão universal. Então, quem está fazendo isso? É a minha consciência que fez isso. É uma antimatéria. A minha consciência, você não consegue pegar a minha consciência. A minha consciência, ela é o quê? Intangível. Por isso que sempre existiu essa razão universal, que sempre existiu. Eu provei o que é razão. Então ela é tipo a antimatéria. Ela está aí o tempo todo interferindo e gera a matéria. Mas é interessante isso, porque você vê essa partícula aqui virtual que está gerando o universo. Você pensa dessa forma. Então, mas quando a matéria e a antimatéria entram em contato, elas se aniquilam. Justamente isso. Tem o 2 e o menos 2. E isso acontece. Agora, sempre o menos 2 é menor do que o 2. Então, quanto mais o universo está expandindo, por exemplo, o 8 ele é muito maior do que o menos 8. É o que a gente chama de desinflação. O universo está desinflando. Então, o universo estava mais inflado no início do que... aí ele vai aumentando a sua área, uma área quadrada, mas o interessante é aqui, porque essa função, ela é uma série infinita, convergente, 1 sobre x², é a função zeta de Riemann, o problema da Basileia de Euler, ela tende para π² sobre 6, que é 1,64, então aparece o π aqui dentro. Todo o efeito, a importância do π, por exemplo, na medida dos movimentos circulares
das órbitas planetárias. Então ele está aqui o π² sobre 6. E esse π² sobre 6 ele é aproximadamente a sequência de Fibonacci, a proporção áurea da sequência de Fibonacci. Se você pegar π², ele é a aceleração da gravidade. Ele é aproximadamente a aceleração da gravidade. Então, na equação, ela guarda muitas informações, assim como esse gráfico guarda muitas informações. Por isso que eu vim explicando a economia e vi uma intuição muito forte dentro de mim. Leverson, esse gráfico está guardando muita informação sobre física. Então, são conhecimentos originais. São conhecimentos originais. Flutuações quânticas. Então, essas flutuações quânticas é que eles falam que deu origem ao universo. Essa estrutura que está aí. É verdade, porque é aquela quantidade mínima de energia para existir. Então, por exemplo, como você explica isso? Quando você está tendo uma relação sexual, você precisa de um mínimo de energia para ter a geração do filho. É como que essa energia ela é uma energia de ponto zero. Então, às vezes, você quer transar com a sua esposa para gerar filho e não consegue. Por quê? Porque você ainda não atingiu aquela energia mínima, que é a energia de ponto zero, para fazer a coisa acontecer, que é aquela quantidade mínima. E quando isso acontece, você tem um filho. É assim que é por isso que tem aquela máxima: conheça-te a ti mesmo, que você conhecerás os deuses e o universo. Isso é a máxima de Delfos da Grécia, o templo de Delfos na Grécia. Então, enfim, aqui várias outras informações. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui, que eu preocupo com o meu celular, é o tempo, que ele é... Estou terminando aqui agora. Então, você viu como que é a explicação aqui? Que coisa linda. Olha aqui, todas as informações. Então, o que eu falei aqui? O que era o teor desse vídeo? Eu falei, ó, a antimatéria realmente que deu origem à matéria. Por quê? Basta você olhar aqui, em termos econômicos. Termos econômicos. Quando você tem uma recessão econômica, é como o quê? Porque você não tem mais produção de matéria, você não tem mais produção industrial. Mas ao mesmo tempo é como que essas indústrias que faz o trem, que faz aparecer a produção industrial. Por uma necessidade humana. Por isso que eu falo, ó, essa nossa realidade material ela vai mudando porque é uma vontade humana, é uma vontade dessa razão universal. Igual tá aqui, ó, desse livro, Geometria, Cálculo com Geometria Analítica, eu já tinha escrito em vários livros meus de Física e Matemática. As coisas encobertas, Deuteronômio 29. Eu publiquei ela em vários lugares, em vários livros meus de graduação de Física. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observamos todas as palavras dessa lei. Então isso é uma vontade do Criador para ele revelar para o mundo como que se deu a origem do universo e tudo isso. Então toda a origem do universo é um movimento desacelerado. Faz todo sentido. Imagine se o universo fosse um movimento acelerado. Parte de uma velocidade zero para uma velocidade maior. Era meio estranho. Então, todo o universo ele vai cair, porque isso daqui no final é uma série infinita convergente. É o universo, que vai para π² sobre 6. E vai convergindo. Então como nós estamos falando de variável, flutuações, essa variação, essas flutuações que acontecem, são flutuações aleatórias, por isso que você usa a probabilidade, a variável aleatória discreta, lançamento de 2 dados. Se você pegar lá, é uma coisa desse tipo. 1, 3, 5, 7. Aonde está aqui? Está aqui, ó. Porque nós estamos falando de coisas discretas. 1, 2, 3, 4. Economia é assim. 1, 2, 3, 4. E por diante. Então, o universo é isso, ó. O que eu fiz no Excel, esse gráfico. Então, ele vai cair para uma colinearidade inflacionária. Então, vai chegar um momento que o universo vai expandir tanto
que uma expansão do universo, vamos supor, valendo 100% é a mesma coisa de 1000%. Ele não faz mais efeito, porque caiu numa colinearidade inflacionária, o universo cai, todos os pontos estarão no mesmo potencial aproximadamente. Simplesmente isso. Então, e aqui guarda a teoria da relatividade, né? Isso daqui é mais interessante, né? Que a relatividade sustenta que a antimatéria interage com a gravidade da mesma forma que a matéria. É justamente isso. De um lado está a antimatéria, do outro lado está a matéria. Só que a antimatéria ela é menor. O menos 2 é menor do que o 2, o menos 1 é menor do que o 1 e assim por diante. Entendeu? E simples, assim, eu já falei, mano. É só entender. Então esse gráfico ele guarda as informações do sistema o tempo todo. Então tá tudo, por isso que a teoria do campo unificado é essa teoria. Você vê que relatividade está aqui, quântica está aqui, efeitos flutuações quânticas, efeito Casimir, essa coisa toda. Princípio da incerteza de Heisenberg e vai embora. Então foi isso que eu queria falar para vocês, ó. Por que antimatéria que dá origem à matéria? E aí eu falei aqui do processo de aniquilação das partículas, justamente o que acontece. Está guardado aqui, não? Um está para cima, outro está para baixo, quando elas cruzam, elas se aniquilam. Então veja mais vídeos aqui no Instagram, no YouTube, melhor dizendo. Eu estou só nesse vídeo aprimorando aqui a explicação desses conhecimentos, né? Obrigado.